Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia para mais uma aula online. A aula de hoje é sobre orientação no espaço geográfico e ela vai ser para o sexto ano, ok? Ela vai ser do percurso 5, da página 38 à página 41. E ela vai estar disponível para vocês a partir do dia 6 de abril. E o objetivo principal da aula é que vocês consigam, ao final dela, identificar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, ok? Vamos lá então. Bom, primeiro, orientação pelos astros. Mas para que se orientar? Pensa no seguinte, quando você convida algum amiguinho, alguma amiguinha para estar vindo na sua casa, ou até quando você vai para algum lugar, não é importante você ou se orientar, saber para onde que você está indo? Por exemplo, se alguém vem na sua casa, você vai dizer o quê? Bom, a minha casa ela fica na rua do Açaí. Ah, minha casa fica atrás da padaria. Ah, minha casa fica na rua principal, onde o ônibus passa. Ou seja, você vai orientar a pessoa para a pessoa se localizar, para ela saber aonde ela está. Bom, mas o que é orientação? O que é ponto de referência? O ponto de referência é um local específico ou aproximado de alguma coisa para nos servir de orientação. Olha essa imagem, que imagem legal. Eu quero saber aonde é o estádio. Bom, o estádio é do lado do aeroporto, ou é a oeste do museu, ou está atrás da escola. Ah, não, é na esquina com o teatro. Ou seja, eu vou conseguir me identificar, saber aonde que ficam as coisas pela orientação, pelos pontos de referência. Ok? Mas por que isso surgiu? Por que as pessoas identificou? Será que é de agora? Claro que não. Só que no passado era muito mais difícil. Por quê? Não tinha GPS, não tinha mapas, não tinha satélite, não tinha avião ou balão para tirar foto lá de cima. Então era muito complicado fazer qualquer tipo de mapa, qualquer tipo de orientação. A orientação mais precisa deles era o quê? Minha cidade fica próximo à montanha tal. Então, ou seja, era muito complicado se orientar. Bom, mas percebendo que os astros, principalmente o Sol e a Lua, e as constelações, as estrelas, eles perceberam que através deles eles conseguiriam se orientar. Porque eles perceberam que o Sol aparece todas as manhãs aproximadamente na mesma direção e se põe ao entardecer também na direção oposta, e a Lua ela vai percorrer um caminho semelhante, e as constelações praticamente não mudam de lugar à noite, então eles conseguiam se orientar. Mas como que eles perceberam isso? Primeiro, eles criaram 2 pontos. Esses pontos eu vou chamar de pontos cardeais, que mais no futuro vai servir para formar a rosa dos ventos. Bom, esse primeiro ponto foi o ponto do leste, onde o Sol nasce. Era o ponto mais importante, porque era o ponto mais visível para as pessoas. Eles chamaram de leste, oeste, ou também oriente ou nascente. Qualquer um desses 4 nomes que você vê na prova, algum outro livro, você vai identificar que é o mesmo lugar, ok? E também no lado oposto, onde o Sol vai se pôr, eu vou chamar de oeste, eu vou identificar pela letra O ou pela letra W, que também é a mesma coisa, e também eu vou chamar de ocidente ou poente. Tenta identificar o quê? Que através desses 2 pontos eu consigo identificar os outros 2, o sul e o norte. Por quê? Imagina você, se eu coloco a minha mão esquerda para o leste, onde o Sol está nascendo, e a minha mão direita para o oeste, onde o Sol está se pondo, à minha frente vai estar o sul, e atrás de mim vai estar o norte. Ou seja, através de apenas descobrir aonde que o Sol nasce ou onde o Sol se põe, eu consigo identificar os outros 4 pontos cardeais. Por exemplo, faz esse teste na sua casa aí. Coloca onde o Sol nasce na mão esquerda, ou onde o Sol se põe com a sua mão direita. Você vai identificar o quê? Que a sua frente está apontada para o sul. O seu rosto está olhando para o Rio Grande do Sul, para a Antártida. Já o seu norte, que é as suas costas, vai estar o quê?
para os Estados Unidos. Você vai identificar aonde fica o Polo Norte, apenas por essa movimentação do Sol. Você vai identificar aonde que é o oceano, aonde que é o continente, só em você descobrir os pontos cardeais, ok? Bom, lá no passado também, eles perceberam que só esses 4 pontos cardeais não eram bastante para se localizar. Bom, para a gente acaba que suprindo, mas imagine para você, para um viajante, para um mercador da época que não tinha mapa, que ele tinha que localizar. Não tem como ele só andar para o norte, ou ele só andar para o leste, ou ele só andar para o sul. Não tinha como ele fazer esse percurso. Apenas ele precisava de um meio termo. Então ele começou a criar outros 12 pontos, totalizando 16 pontos. Esses pontos eu vou chamar de pontos colaterais e pontos subcolaterais. E esses 16 pontos vão formar a famosa Rosa dos Ventos. Esse aqui, ó, é um modelo que eu tenho da Rosa dos Ventos, onde eu vou ter os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, e todos os pontos, os 8 pontos subcolaterais, que são muitos. Bom, professor, você vai cobrar isso na prova? Claro que eu vou cobrar isso na prova. Não vou cobrar os pontos subcolaterais, mas os pontos cardeais e os pontos colaterais eu vou cobrar na prova. Então, quando você for estudar, você vai estudar os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, vamos aprender como é que a gente desenha na folha, na prática, como é que a gente faz esses pontos cardeais e os pontos colaterais? Vem comigo. Bom, mas como que eu começo? Primeiro de tudo, eu vou desenhar uma cruz. Uma cruz bem simples. Acima, eu vou estar colocando o norte. Abaixo, o sul. À minha direita, eu vou estar colocando o este. Já à minha esquerda, eu vou estar colocando o oeste. Bom, pronto. Esses aqui são os 4 pontos cardeais da minha Rosa dos Ventos. Mas eu ainda preciso desenhar mais 4 pontos que são os colaterais. Bom, para desenhar os pontos colaterais, eu vou começar desenhando um X. Vou pegar no meio da minha cruz, nos meus pontos cardeais, vou desenhar um X. Bom, e como é que eu vou desenhar aqui? Entre o norte e o oeste, eu vou juntar os dois. Ó. Vou pegar o N do norte e o E do oeste e vou fazer o nordeste. No sul aqui, ó, entre o sul e o oeste, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o S do sul e o E do oeste e vou fazer o sudeste. Entre o oeste e o sul, a mesma coisa. Vou pegar o sul, o S do sul e o O do oeste. Vou fazer sul do este. Entre o oeste e o norte, vou fazer o noroeste. Vou pegar o N do norte e o O do oeste. E assim eu vou formar os pontos cardeais e os pontos colaterais. Quer uma curiosidade? Se você pegar o mapa do nosso Brasil, o mapa das regiões do Brasil, e você vai identificar os nomes das regiões aqui, ó, na Rosa dos Ventos. Eu colocando a Rosa dos Ventos bem aqui em Brasília, no centro do nosso país, eu vou ter o quê? A região que fica em cima, norte, a região que está embaixo, sul, a região que está aqui, ó, entre o norte e o oeste, vou chamar de nordeste. Já esta aqui vou chamar de sudeste. E aqui, como vai ser o centro, vai ser o meio, eu vou chamar de centro-oeste. Ou seja, então eu consigo identificar as regiões do Brasil apenas pela Rosa dos Ventos. Seguindo, a importância do ponto de referência. Bom, para me entender, já entendi como que eu formo esses pontos cardeais e colaterais. Então eu vou identificar agora por que é importante eu perceber isso, por que é importante eu entender do ponto de referência. Qual a importância dele? Bom, como eu falei, vamos pegar aqui, ó, essa imagem, que está bem explicadinha, vamos pegar como referência a igreja. Bom, a igreja, eu vou dizer que é meu centro, meu marco zero. E vou identificar o quê? Que essa imagem aqui, ela está de manhã. Mas como que eu sei que ela está de manhã? Se eu tenho a Rosa dos Ventos aqui, e eu sei que o sol está vindo de lá, ó,
Eu sei que o sol está vindo de lá por causa das sombras da casa, do poste, das pessoas. Essa é a imagem que está na parte da manhã, porque o sol nasce no leste. Então, se o sol está vindo de lá, lá é o leste. Então, eu tenho que aqui é a igreja. Eu digo que a casa amarela está a leste da igreja. Já a casa verde está a oeste da igreja. Olha aqui, ó. O norte vai representar os fundos da igreja. Esse carro azul está passando no norte da igreja. Já esse carro amarelo aqui, ó, está o que? No sul, referente à igreja. Só que repare que essas coordenadas, esses pontos de referência, eles podem mudar de acordo com a minha referência, de acordo com o meu centro. Aqui eu tive como centro, como ponto de referência, a igreja. Mas se por acaso eu pegar essa casa azul aqui, a minha referência vai mudar. Olha só. A minha casa, a casa vermelha, ela vai estar a leste da casa azul. Já a casa amarela vai estar a oeste. Lembra que a casa amarela, quando eu botei a igreja aqui, a casa amarela estava a leste? Agora não. Se o meu ponto de referência é a casa azul, ela vai estar a oeste. Então tudo vai depender do meu ponto de vista, da onde vai ser o meu ponto de referência. Então a importância é de eu identificar o ponto de referência correto, tanto na imagem, quanto no mapa, ou quanto na minha localização diária. Orientação pela bússola. A bússola, gente, é um mecanismo fundamental para localização. Ela vai ser importante na história do homem e, através dela, o ser humano conseguiu inúmeras coisas. Por exemplo, as grandes navegações, as cruzadas comerciais ou religiosas, tudo foi possibilitado pela bússola, porque através dela houve a possibilidade do homem se orientar, se localizar e identificar para onde estava indo. Mas o que é uma bússola? Vamos aos pontos aqui. Primeiro, a bússola é um instrumento usado para orientação. Ela possui uma agulha que gira sobre um eixo vertical e mostra como a rosa dos ventos. Se você perceber, no meio dela possui a rosa dos ventos, o norte, o sul, o leste, o oeste, aí vem os pontos colaterais e tudo mais. Bom, a bússola é essa agulha que fica girando, é uma agulha imantada, ou seja, ela tem a propriedade de um ímã, que ela é atraída por objetos metálicos. Mas como que essa agulha ela vai nos ajudar a nos localizar, essa agulha imantada? Bom, no nosso planeta existe algo chamado que é o polo magnético. Esse polo magnético é como se fosse usado pela bússola como um grande imã natural da Terra. Ele é natural, não foi colocado por ninguém lá. Ele gera um campo magnético no nosso planeta. E os chineses, no caso, que inventaram a bússola no passado, perceberam que essa agulha imantada era atraída para esse norte. Então eles identificaram o que? Bom, se eu tenho essa agulha que sempre aponta para o mesmo lugar, não importa para onde eu vá, não importa como eu gire ela, ela vai estar sempre apontada para esse lugar. Eu vou chamar ele de norte. Bom, através do norte, eles conseguiram identificar os outros pontos também. Mas perceba que esse ponto aqui, ó, esse polo magnético, não fica exatamente no polo correto, no polo absoluto, que eu vou chamar de polo geográfico. Ele fica um pouquinho distante, para ser mais exato, a 1.400 quilômetros do polo geográfico. Esse polo geográfico ele fica bem no centro do polo norte, que é o norte verdadeiro. Só que a bússola ela não aponta para esse norte verdadeiro, ela aponta para o norte magnético. Se você olhar a nossa bússolazinha aqui, ó, se fosse um viajante querendo ir para o norte verdadeiro e ele seguisse a bússola, ele não iria para o norte verdadeiro, e sim pelo norte magnético, ok? Então, eu quero que vocês gravem o que? A bússola ela não aponta para o norte geográfico, ela aponta para o norte magnético, que é um campo magnético no qual está localizado. Esse ponto é natural do nosso planeta, ok? E a bússola vai sempre estar apontando para esse norte magnético. Tá tranquilo? Bom,
E essa distância entre o polo, o norte magnético e o norte verdadeiro geográfico, eu vou chamar de declinação magnética. É uma diferençazinha que quem utiliza a bússola todo dia, como navegadores, pilotos de aviões, eles já sabem corrigir esse valor, esse percentual de diferença. Bom, gente, muito obrigado pela aula, pelo esse tempo que vocês dedicaram. Caso haja alguma dúvida, volta o vídeo, revê novamente. Caso tenha alguma dúvida, coloca lá no nosso fórum, lá tem um fórum de geografia específico para tirar dúvida, seja de exercício, seja de matéria nova, ok? Mas não fique com dúvida. Qualquer coisa, só chegar lá no nosso fórum e colocar. E já tem exercício para vocês estarem fazendo, ok? Procura lá em atividades, também no Moderna Compartilha, que você vai achar o nosso exercício, para ser entregue na próxima segunda-feira. Abraço, tchau, tchau.